temos meditado nesse tema e Deus tem orientado a nossa vida na busca pelo verdadeiro avivamento, o avivamento espiritual bíblico. E queridos irmãos, nas últimas mensagens nós falamos bastante sobre a necessidade de luz na mente, ou seja, a necessidade de conhecermos a palavra de Deus com profundidade. Falamos que um avivamento genuíno é quando o povo de Deus se volta para as Escrituras Sagradas. Se você não assistiu às mensagens anteriores, procura aí no nosso canal do YouTube e assista, onde nós tratamos dessa questão da importância da palavra de Deus, de nos voltarmos para as Escrituras Sagradas. Hoje nós iremos falar sobre a importância da oração, e o tema da nossa mensagem é oração e avivamento. Qual a relação da oração com o avivamento? Para isso, nós iremos meditar no texto de Êxodo, capítulo 33, e nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 11. É muito importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta durante todo o tempo da exposição do texto sagrado, que a gente vai precisar passear aí nesse texto e entender o que o texto está falando conosco. Então acompanhe aí a leitura da palavra de Deus com atenção. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Feche seus olhos mais uma vez. Pai Santo, nós nos prostramos diante de Ti, porque nós dependemos do Senhor nessa hora, Pai. Nós desejamos e precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Teu Espírito conduza a exposição da Tua palavra e ilumine a nossa mente, Pai, e que seja o Senhor falando em cada coração e transformando a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amado irmão, todos nós temos conhecimento de que a Coreia do Sul tem desfrutado até os dias de hoje dos frutos de um poderoso avivamento que começou ali naquela nação no início do século XX. Um dos pastores das maiores igrejas
da Coreia do Sul, faleceu recentemente, pastor Paul Jung-Cho. Ele relata em um dos seus livros sobre oração e avivamento, que um dos fatores mais importantes da igreja coreana é que no início, os membros da igreja se reuniam todos os dias pela manhã para orar e buscar a face de Deus. O pastor narra ainda em seu livro que o avivamento começou a acontecer por volta do ano de 1906, quando os crentes se reuniam na igreja presbiteriana de Pyongyang, e enquanto eles oravam diariamente, em uma das reuniões de oração, o Espírito Santo de Deus se manifestou de forma poderosa, e eles foram tomados de profunda convicção de pecados, e eles começaram a confessar os seus pecados, e dia após dia eles continuaram nesse ritmo de orar a Deus, e pessoas começaram a se converter por toda parte naquela nação, e de fato houve um grande avivamento espiritual. A igreja na Coreia do Sul cresceu de forma exponencial. Todos os pastores das mega igrejas da Coreia do Sul, eles concordam que a razão para o início do avivamento, a razão para o crescimento da igreja é a oração. Eles fazem reuniões de oração todos os dias pela madrugada, 2, 3 reuniões de oração pela madrugada, com milhares de membros presentes nessa reunião. Imagina uma reunião 3 horas da manhã, outra 4 horas, outra 6 horas da manhã, e milhares de membros presentes nessa reunião. Se alguém passar em frente vai achar que está tendo uma festa, mas o que está acontecendo ali é uma reunião de oração. Toda sexta-feira, vigília de oração, até às 6 horas da manhã do dia seguinte, do sábado. A nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, levou uma comitiva de pastores para visitarem a Coreia do Sul, e os pastores que foram, eles voltaram impactados com o que eles viram, com o que Deus está fazendo ali na igreja coreana. Conta-se que alguém se aproximou de um dos pastores coreanos e disse assim para ele: olha, essa coisa de vocês acordarem cedo, todo dia, reunião de oração pela madrugada, aqui dá certo porque é uma questão cultural aqui no país de vocês. É a cultura aqui acordar cedo. No meu país não vai dar certo, que no meu país nós não temos essa cultura de acordar cedo. E o pastor coreano respondeu para ele: você está errado, porque o mundo inteiro acorda cedo para ganhar dinheiro. Nós acordamos cedo para buscar a face de Deus em oração, porque Deus é prioridade nas nossas vidas. Meus amados irmãos, se nós desejamos experimentar um avivamento bíblico, um avivamento verdadeiro, não tem outro jeito, nós precisamos orar. E esse texto que nós acabamos de ler, ele trata exatamente da restauração da presença de Deus na vida do seu povo. Esse texto ele fala sobre a necessidade de um reavivamento espiritual, e ele nos mostra também a ação graciosa de Deus que restaurou a vida espiritual de Israel, que restaurou a sua presença no meio do seu povo. E para a gente extrair desse texto algumas lições sobre esse assunto, a gente precisa antes compreender o contexto. Então caminha comigo aqui, meu amado irmão. Eu e você sabemos que Deus levantou Moisés como um grande líder para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, e Deus fez isso de uma forma maravilhosa, com sinais, com prodígios.
Nós conhecemos a história, nós sabemos que Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou com os pés secos, depois as águas do mar se fecharam e todo o exército de Faraó foi morto ali. O relato continua e no capítulo 19 desse livro, Êxodo, nós vemos que o povo de Deus chega no deserto do Sinai, e ali Deus manifesta a sua glória, ali no Monte Sinai, e ali Ele chama Moisés para subir no monte, porque Deus desejava revelar para Moisés os seus desígnios, dar instruções para Moisés. Então entenda, do capítulo 19 desse livro até o capítulo 32, Deus dá uma série de instruções, de preceitos, de leis que estabeleceriam os fundamentos da relação do povo com Deus. Do capítulo 19 ao 32, Deus está dando instruções para Moisés no monte. Todavia, enquanto Moisés está no monte, o que aconteceu, irmãos? O povo se afastou de Deus. Chegaram para Arão e disseram assim: Arão, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, ele está demorando, a gente não sabe quanto tempo que ele vai demorar para voltar. Arão, faz para a gente deuses, para que possamos adorar. Arão então, de forma insensata, pegou as joias do povo e eles fizeram um bezerro de ouro, e você conhece bem essa passagem. O povo então começa a adorar esse ídolo, e o povo se entrega então a uma celebração descontrolada, uma celebração marcada pela idolatria. E o capítulo 32 termina com Deus punindo o povo de forma severa. O texto nos informa que cerca de 3.000 homens morreram como consequência da desobediência. E o início do capítulo 33, Deus declara que por causa do pecado do povo, Ele não estará mais com o seu povo, mas Ele iria mandar um anjo para acompanhá-los. Volte aí os seus olhos para o versículo 3. O texto diz assim: sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Perceba o que está acontecendo aqui, meu amado irmão. Por causa do pecado do povo, eles não teriam mais a presença de Deus. Deus diz assim: olha, eu vou cumprir a promessa, eu vou dar a terra para vocês, mas eu não vou com vocês, eu não estarei com vocês. Amados, nós precisamos entender que não existe a presença de Deus em meio à prática do pecado, da desobediência, da idolatria, porque o nosso Deus, Ele é santo, 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 e a santidade de Deus traz juízo ao pecado. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: olha, se eu estiver no meio desse povo desobediente, rebelde, eu vou destruir esse povo, porque o pecado, meu amado irmão, provoca a ira de Deus. Então Deus decidiu retirar a sua presença do meio do seu povo. É isso que o pecado faz conosco, irmãos. O pecado afasta a presença de Deus do meio do seu povo. E sem a presença de Deus não há poder na pregação, sem a presença de Deus não há poder no testemunho da igreja, sem a presença de Deus nós estaremos perdidos, sem a presença de Deus nós não seremos bem-sucedidos na missão que o próprio Deus nos confiou. Foi Jesus quem disse: sem mim nada podeis fazer. Eu quero chamar a sua atenção, querido irmão, para o fato de que o pecado custa muito caro. O pecado de Israel havia custado não somente a morte de milhares de pessoas, mas custou também a privação da presença de Deus ali no acampamento do povo, a privação da presença de Deus durante a peregrinação do povo rumo à terra prometida.
Quero convidar você a imaginar comigo. Imagina se Deus fala com a gente: olha, não contem mais com a minha presença. Imagina se Deus fala assim com a gente: olha, eu vou cumprir a promessa e vocês irão chegar na Jerusalém celestial, vocês irão para o céu, mas durante a peregrinação de vocês aqui na terra, eu não estarei com vocês. Imagina se Deus diz isso para nós, amados, que coisa terrível, porque o que nos fortalece na caminhada cristã é a certeza que nós temos de que o nosso Deus, Ele está conosco. Imagina se Ele nos disser: não contem com a minha presença, eu vou retirar a minha presença do meio de vocês, por causa do pecado de vocês. Foi isso que Israel ouviu de Deus. Ele disse: olha, vocês vão chegar na terra prometida, mas durante a peregrinação, eu não vou, eu não estarei com vocês. Aí olha qual foi a reação do povo. Versículo 4, 5 e 6. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Veja o que aconteceu diante da palavra do Senhor. O povo chorou, quando Deus disse: olha, eu não vou estar com vocês. O povo começou a chorar, e o povo começou a retirar os seus enfeites, pulseira, cordão, enfim, em sinal de humilhação, em sinal de arrependimento. Ou seja, meus irmãos, o povo começou a sentir as consequências trágicas do pecado, o povo se arrependeu. Aqui eles começam a se humilhar, eles começam a buscar um avivamento espiritual, eles desejam ter novamente a presença de Deus no meio deles. E esse é o caminho para o avivamento. Como nós estamos aprendendo aqui durante essas mensagens, é isso mesmo, é a humilhação, é o arrependimento, é a mudança de vida, é buscar a Deus de todo o coração. É isso que o povo está fazendo agora, depois que Deus tirou deles a tua presença. De maneira, queridos, que a partir do versículo 7, nós vamos entender que a oração é indispensável no processo de avivamento, que a oração é indispensável. Quando o pecado nos afasta de Deus, a oração é indispensável para que a nossa vida espiritual seja restaurada, para que a gente desfrute de um avivamento espiritual. Portanto, em primeiro lugar, a primeira lição que nós iremos destacar aqui nesse texto é a seguinte: oração, o primeiro passo para um avivamento verdadeiro. Quero chamar a sua atenção para 2 versículos. Veja comigo o versículo 7. Entenda o que está escrito aí. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Agora veja comigo o versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Meu amado, perceba que nesse cenário aqui, onde o povo está se deparando com as consequências do pecado, nesse cenário onde o povo não tem mais a presença de Deus, onde o povo está arrependido, onde o povo está precisando de um avivamento espiritual, nesse cenário caótico, há um homem orando, há um homem que tem uma vida de oração, há um homem intercedendo pelo povo de Deus. O versículo 7 diz assim, que Moisés, ele costumava
costumava pegar a tenda, ou seja, não foi algo que ele fez aquele dia, não foi uma atitude pontual, mas Moisés fazia isso continuamente. Ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha o costume de estar a sós com Deus. Ele pegava a sua tenda, ele se afastava do acampamento, ele se retirava para um lugar isolado e ele buscava a face de Deus em oração. E o versículo 11 nos diz que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Querido irmão, que coisa maravilhosa poder desfrutar dessa intimidade com Deus, poder desfrutar desse relacionamento com Deus. Moisés, ele entendeu aqui a necessidade de um avivamento, ele entendeu a necessidade da restauração, da presença de Deus no meio do povo. Por isso ele buscava a Deus. Como ele entendia essa necessidade, ele insistia em ter uma vida de oração. E a pergunta que eu faço para você é: você tem esse costume que Moisés tinha? Você costuma também se afastar da correria dos seus afazeres, a fim de estar a sós com Deus, a fim de fechar a porta do seu quarto, a fim de desfrutar de um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus? Você costuma fazer isso, meu amado irmão? Querido, quando nós lemos sobre os avivamentos que já aconteceram na história da igreja, via de regra, a primeira coisa que acontece, e é o que leva a igreja a desfrutar de um avivamento, é que um homem ou um grupo de homens, eles entendem a necessidade de buscar a presença de Deus, eles entendem a necessidade de um avivamento espiritual, então eles começam a buscar a Deus em oração, eles começam a clamar pela igreja, eles começam a pedir uma intervenção divina. Todas as histórias de avivamento é assim que começa, é alguém desejando essa presença de Deus, essa restauração espiritual, é alguém se reunindo, é alguém orando e buscando a Deus. É exatamente isso que Moisés está fazendo aqui, buscando a Deus, para que a presença de Deus se manifeste novamente no meio do povo de Deus. E como eu disse anteriormente, os pastores das igrejas na Coreia do Sul são unânimes em dizer que a oração é a causa do avivamento e do crescimento da igreja ali na Coreia. Durante as mensagens aqui dos domingos anteriores, nós falamos sobre alguns avivamentos. Falamos, por exemplo, sobre John Wesley, seu irmão, seu amigo George Whitefield, e o grupo de amigos que eles reuniram na Universidade de Oxford, e eles montaram o Clube Santo, onde eles se dedicavam em oração, onde eles se dedicavam estudando a palavra de Deus, e esse movimento deu início ao grande avivamento que varreu toda a Inglaterra, e dizem os historiadores que esse avivamento livrou toda aquela nação do caos moral, espiritual, político e econômico. Nós já citamos aqui também um avivamento que aconteceu na África do Sul, sob a liderança do reverendo Erlo Stings. Depois de 12 anos, ele pregando o evangelho entre os Zulus, sem muitos resultados, foi quando ele decidiu juntar os crentes, os convertidos que haviam ali, e eles se reuniram diariamente para estudar a Bíblia e orar e clamar ao Senhor e pedir a Deus que manifestasse a sua presença. O relato em seu livro diz que, após meses de oração persistente, em dezembro de 1966, o Espírito Santo se manifestou em uma dessas reuniões de oração, derramando sobre eles profunda convicção de pecados, e quem estava nessa reunião começou a confessar os seus pecados publicamente. Isso gerou um avivamento que impactou toda a região, e esse avivamento produziu reconciliação entre os irmãos, produziu mudanças profundas na vida das pessoas, e o ministério do reverendo Erlo Stings
é marcado até hoje pela oração e pela santidade de vida. E esse avivamento, querido irmão, produziu também mudanças sociais profundas naquela região, que nós não temos tempo agora de falar. Enfim, irmãos, nós podemos olhar e citar outros avivamentos, nós podemos olhar para os reformadores, nós podemos olhar para o testemunho da palavra de Deus, nós podemos olhar para o testemunho da história da igreja, e nós sempre iremos ver a oração como marca essencial de um avivamento espiritual. Precisamos entender, amados, que se nós desejamos mudança em nossa vida, mudança em nossa família, mudança em nossa igreja, mudança em nossa cidade, mudança em nossa nação, nós precisamos orar e buscar a face de Deus. Às vezes, queridos, nós olhamos para os grandes nomes do cristianismo, como Moisés, por exemplo, Paulo, Lutero, João Calvino e tantos outros, e nós nos sentimos tão pequenos diante deles, não é verdade? Muitas vezes nós pensamos da seguinte forma: olha, Deus usou esses homens, mas eu sou pequeno demais para Deus usar. O que nós precisamos nos lembrar é que esses homens, que de fato são gigantes do cristianismo, eles não se sentiam grandes, mas eles reconheciam que eram pequenos e frágeis. É por isso que eles buscavam a presença de Deus em oração, e o que fez a diferença na vida desses homens foi exatamente a presença de Deus. Eles foram instrumentos nas mãos de um Deus que é todo poderoso, e você precisa entender, meu amado irmão, que você também pode ser um instrumento nessa geração, nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele produza nesse lugar um genuíno avivamento espiritual. A mudança vai acontecer quando nós nos curvarmos em oração. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Nós precisamos orar, se nós desejamos esse avivamento, buscar a Deus. A segunda lição que nós podemos destacar aqui é que a nossa necessidade, a nossa maior necessidade, é a presença de Deus. A maior necessidade que nós temos é a presença de Deus. Querido, se você continuar lendo esse texto, não precisa ler agora, mas fica aí com a sua Bíblia aberta. Se você continuar lendo a partir do versículo 12, você vai perceber que o maior anseio de Moisés é a presença de Deus. Depois de tudo que aconteceu aqui, que está relatado até o versículo 11, onde nós entendemos aqui que Deus se encontrava com Moisés na tenda, Deus conversava com Moisés face a face. Mas quando a gente continua lendo a partir do versículo 12, a gente percebe que Moisés, ele continua orando, ele continua buscando a Deus, ele continua argumentando com Deus. Parece que ele não está satisfeito com o seu nível de intimidade com Deus, ele quer mais. Moisés quer mergulhar em águas mais profundas. Perceba, ele deseja de fato um avivamento genuíno, ele deseja de fato que a presença de Deus seja restaurada, não somente na sua vida, mas em todo o povo de Deus, em toda a nação. É por isso que ele ora, e nós olhamos para o texto e ele continua orando e insistindo com Deus e argumentando com Deus. Ele deseja de fato a presença de Deus na sua vida e na vida de Israel. O que ele mais anseia é a presença de Deus. No versículo 13, ele diz o seguinte: olha, revela para mim os seus propósitos, para que eu te conheça. Ele quer conhecer a Deus, ele quer ter mais intimidade com Deus.
No versículo 13, ele intercede pelo povo, ele diz assim: lembra-se que essa nação é o teu povo. Meus irmãos, quanto mais nós oramos, mais intimidade com Deus nós teremos. Volte seus olhos aí para o versículo 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Veja, meu amado irmão, ele não quer dar nenhum passo sem a presença de Deus. Ele está dizendo: se o Senhor não for conosco, não nos faça ir. A gente não quer dar um passo sem a tua presença. Agora, sabe o que é interessante, meu amado? Eu quero chamar a sua atenção para esse fato. Deus havia dito que cumpriria as suas promessas. Deus iria dar muitas coisas para Israel. Volta aí comigo no versículo 1. Olha mais uma vez para o versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Então veja, Deus prometeu que daria a terra, e eles de fato iriam receber a terra. Então o povo iria herdar a terra. Olha o versículo 2, o início do versículo 2: enviarei o anjo adiante de ti. Ou seja, Deus iria enviar um anjo, irmãos. Isso é bom. A certeza que tem um anjo do Senhor junto com o povo, isso é maravilhoso, saber disso é maravilhoso. E o texto continua aí no versículo 2: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Ou seja, Deus iria entregar todos esses povos aqui nas mãos de Israel. Todos os inimigos de Israel seriam destruídos. Israel seria vitorioso em todas as batalhas, e eles iriam possuir a terra. E que terra é essa, meus irmãos? Olha aí o versículo 3: sobe para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, uma terra boa, que mana leite e mel. O problema é aí na continuidade do versículo 3: eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Perceba o que está acontecendo aqui, meu amado irmão. Todas essas coisas Deus iria dar ao povo, mas quando nós olhamos para o texto, é como se Moisés dissesse para Deus o seguinte: Deus, a terra é muito boa, a terra mana leite e mel, ter um anjo conosco, isso é muito bom. Saber que nós seremos vitoriosos em todas as batalhas, diante de todos os nossos inimigos, isso também é muito bom. Saber que nós herdaremos a terra, isso é bom, mas sem a tua presença nós não vamos. Se o Senhor não for conosco, não nos faça ir. É como se ele dissesse: eu não quero o anjo, eu não quero as vitórias, eu não quero a terra, eu quero a tua presença, eu quero ter a certeza de que o Senhor estará conosco. Querido irmão, tudo que o povo de Deus mais necessita na vida é exatamente da presença de Deus. Porque de que adianta, meus amados irmãos, se nós tivermos todos os recursos financeiros, se nós tivermos a melhor estrutura, as melhores estratégias, mas se Deus não estiver conosco, nós seremos fracos, inúteis, e os nossos esforços serão em vão. Então é melhor não termos nada, mas termos a presença de Deus, porque se tivermos a presença de Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. Porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Porque quando Deus se levanta, os problemas insolúveis são resolvidos, o impossível acontece. Portanto, amados irmãos, o que nós mais precisamos é de Deus, da presença de Deus em nossas vidas. Por isso nós precisamos orar e continuar orando e perseverar em oração, para que o poder de Deus se manifeste em nós e através de nós. Mas em terceiro lugar, meu amado irmão, a terceira lição que nós podemos extrair aqui desse texto
é que Deus responde ao clamor do seu povo por avivamento. Veja comigo mais uma vez, o versículo 7 em diante. O texto diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Versículo 8: Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Amado, você consegue perceber o que está acontecendo aqui? Moisés, ele saía para orar fora do acampamento. E a partir do versículo 8, o texto mostra para nós que quando Moisés se retirava, o povo ficava olhando, enquanto Moisés ia em direção à sua tenda, fora do acampamento. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem que guiava a nação em sua jornada, ela descia próximo à porta da tenda, e essa nuvem, querido irmão, simbolizava a presença de Deus. E o texto diz que quando o povo via a nuvem, eles sabiam que Deus estava ali conversando com Moisés, e o texto diz que eles adoravam a Deus de pé, cada um na porta da sua própria tenda, eles adoravam a Deus. Eu fico imaginando essa cena. Imagina esse cenário onde o povo pecou contra Deus, onde o povo foi castigado, Deus retirou a sua presença do meio do povo, e o povo está ali sedento pela presença de Deus. E quando Moisés vai para a sua tenda, o povo, cada um sai da sua tenda, cada um fica na porta da sua tenda, e Moisés vai indo em direção à tenda do encontro, e quando eles veem a coluna de nuvem descendo e parando ali na tenda, o povo se alegra. Eles adoram a Deus, por quê? Porque eles sabem que Moisés está ali intercedendo por eles. Eles sabem que Deus está ali. Eles sabem naquele momento que a presença de Deus está se manifestando novamente naquele lugar. Meu amado irmão, entenda o que está acontecendo aqui. Deus havia sido enfático em dizer que não iria com o povo. E de fato Deus retirou a sua presença do povo. Todavia Moisés orou. Moisés insistiu em oração, Moisés buscou a Deus, Moisés influenciou o povo a orar, e o povo orou, e o povo se arrependeu, e o povo se humilhou, e Deus então derramou novamente a sua presença naquele lugar. Sabe o que isso significa, queridos irmãos? Que se nós buscarmos a Deus de todo o coração, nós o acharemos. Se a gente orar, queridos irmãos, se a gente se humilhar, se a gente insistir em oração, Deus irá rasgar os céus, irá derramar o seu Espírito de forma abundante em nosso meio, e esse avivamento espiritual, a restauração da presença de Deus, vai impactar não somente a nossa vida espiritual, mas também a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, relacionamentos entre pais e filhos, a nossa igreja, a nossa cidade, toda a nossa nação pode ser impactada se Deus abrir os céus e derramar sobre nós o seu Espírito de forma abundante. Deus já fez isso outras vezes no passado, e Ele pode e deseja fazer de novo em nosso meio. Mas se nós queremos desfrutar desse avivamento espiritual, nós precisamos orar, e Deus irá nos responder.
O Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz que avivamento é Deus ouvindo o povo e respondendo com a manifestação da sua glória e da sua força e do seu poder. Meu amado irmão, entenda isso. Todas as vezes que um homem se levantou e buscou em Deus cura para o seu país, para a sua família, para a sua cidade, para a sua igreja, toda vez que um homem fez isso, Deus respondeu com um avivamento espiritual. Toda vez que a igreja se levanta em oração e busca a Deus de todo o coração, Deus responde com um avivamento espiritual. Quero desafiar o seu coração, meu amado irmão, para que nós possamos buscar a Deus em oração, para que a nossa vida seja marcada pela oração, para que haja em nós esse desejo pela presença de Deus, para que possamos buscar em Deus a cura para a nossa própria vida, para a nossa casa, para a nossa família, a cura para a nossa cidade, a cura para a nossa nação. Eu creio, meus amados irmãos, que Deus poderá nos responder com um poderoso avivamento espiritual, se nós o buscarmos de todo o coração. Eu quero encerrar lembrando da história de um grande reformador, John Knox, grande reformador escocês, que era um homem de oração, um homem comprometido com a oração. A rainha da Escócia chegou a afirmar que tinha mais medo de John Knox de joelhos do que dos exércitos da Inglaterra. Quando ele pregava no púlpito, a rainha tremia no trono. Ali no Rio de Janeiro, no Ímpar, tem uma estátua de John Knox no púlpito pregando e a rainha no trono tremendo. Querido irmão, esse homem tinha uma vida de oração tão intensa, a ponto de passar noites em oração, e quando a sua esposa vinha lhe chamar para ele se alimentar, para ele comer alguma coisa, ele respondia: como eu posso me alimentar se o meu país está perecendo? O país dominado pelo catolicismo romano. Ele orava em lágrimas, e ele repetia essa oração: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, ou eu morro. Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, ou eu morro. Dá-me a Escócia para Jesus, ou eu morro. Essa era a oração que ele repetia com cada vez mais intensidade, e Deus ouviu a sua oração. Esse homem viveu um dos maiores milagres, através da oração, através da pregação. Em 1559, a Escócia estava dominada pelo catolicismo romano. Em 1560, o parlamento já havia adotado o presbiterianismo como religião oficial daquela nação, por influência poderosa de John Knox, por causa das suas pregações e das suas orações fervorosas. Amado irmão, um homem sozinho, mas totalmente entregue nas mãos de Deus, e ardendo de paixão por um avivamento na igreja, e pela salvação do seu povo, pela salvação da sua nação. E se Deus usou dessa forma um homem em tempos tão improváveis, o que Deus poderá fazer em resposta à oração de milhares de crentes nos dias de hoje? Amado irmão, Deus deseja e pode operar em nós coisas grandes para a glória do seu nome. Você crê nisso, irmão? Amém?